Somos bombardeados todos os dias por raios cósmicos. Alguns desses raios cósmicos têm energia muito alta e eles então atingem a atmosfera terrestre. Ao atingirem a atmosfera terrestre, essas partículas têm uma velocidade altíssima, muito próxima da velocidade da luz. Portanto, a descrição do movimento ou do que acontece com essas partículas requer o uso da teoria da relatividade. Sem isso, a gente não consegue entender o que acontece. Nós vamos estudar um processo que acontece quando esses raios cósmicos atingem a superfície terrestre. Aqui nós estamos falando da produção de partículas instáveis que decaem, famosas algumas delas, né, como o meson pi ou o meson mi. O fato é que uma dessas partículas surge e depois de algum tempo desaparece. Não é bem que desaparece. É que antes nós tínhamos uma partícula em movimento, não importa, tínhamos uma partícula, mas depois, é aquela questão que eu mencionei antes, né? Antes e depois. Depois, ao invés de termos uma partícula, como o meson pi, nós temos, na realidade, duas partículas. Duas partículas. De forma que antes e depois, tudo é diferente. Antes eu tenho uma. Ora, vamos designar por m a massa dessa partícula, antes dela decair, né? E depois que ela decai, né, nós temos duas partículas de massas m1 e m2. Nós não vamos dar exemplos, vamos fazer isso nas aulas de exercícios, né? M1 e essa outra tem massa M2. Ou seja, o que aconteceu na realidade? Eu tenho uma partícula que está em movimento e que dá lugar, depois de algum tempo, a duas outras. Esse intervalo de tempo, né, a gente pode falar em duas medidas, né, meia-vida, vida média, dessas partículas instáveis, mas isso não é o caso agora. O fato é que temos antes uma e depois temos duas de massas M1 e M2. Muito bem. Agora a coisa é mais simples do que eu havia mencionado antes. Por quê? Na etapa inicial, eu só tenho uma partícula, então não vou nem colocar um índice 1 para ela. Só tem uma. Só tem uma. Então, vamos voltar à nossa descrição relativística. Descrição relativística. Ora, no caso da descrição relativística, eu tenho duas alternativas. Ou eu estou aqui no laboratório e vejo o meson mi em movimento, essa é uma alternativa. Referencial do laboratório. Referencial do laboratório. Vejo a partícula em movimento. Agora, eu tenho uma outra alternativa. Colocar o meu referencial sobre a partícula que decai. Ou seja, eu tenho um referencial preso à partícula que decai. O meson mi, o meson pi, não importa. Eu estou num referencial daquela partícula que decai. Esse é o referencial do centro de massa.
Porque nesse referencial o momento total é igual a zero, claro. Eu estou, digamos assim, colocando o referencial naquela partícula, a partícula está em repouso. Portanto, é o centro de massa. Se eu tenho uma partícula só, o centro de massa está naquela partícula, preso à partícula. Muito bem, então vamos lá. Nós precisamos escrever invariantes, né? Nós precisamos escrever também o vetor momento, energia, para cada uma delas. Quantas partículas eu tenho? 3. Porque eu tenho uma antes e 2 depois. Então, vamos lá. Vamos começar escrevendo, né, o quadrimomento da partícula 1. No sistema centro de massa, né, esta única partícula eu não vou colocar, né, nenhum índice, porque só tem uma. Então, eu tenho o πμ da partícula que decai, esta aqui é a que decai. É uma partícula de massa m grande. Ora, no referencial, então, centro de massa, vamos colocar agora o centro de massa aqui em cima, né? Depois podemos colocá-lo embaixo, mas agora acho que é melhor colocar em cima. Esse quadrimomento, ele tem as seguintes componentes: m vezes c, 0, 0 e 0. É isto. Ora, o que é isto aqui? Isto aqui é energia sobre C, mas energia é m vezes C. m vezes C ao quadrado dividido por C. Então, isso aqui é E sobre C. É interessante quando a gente começa a fazer uso, né, da ideia de quadrivetores, componentes de quadrivetores. Agora, a partícula 1, por outro lado, a partícula 1, né, vamos agora colocar o índice do centro de massa embaixo, para a gente voltar com a notação anterior, né? Esse quadrimomento, né, ele tem componentes, digamos, μ, igual a E1, que é a energia da partícula 1 no centro de massa. Talvez seja melhor colocar aqui, centro de massa, sobre C, e digamos que o momento dessa partícula seja P. Ainda desconhecido, ainda desconhecido. E agora, estou falando de P1 no centro de massa. P2 no centro de massa tem componentes μ dado por, ou dadas, né, por E2 do centro de massa dividido por C. Agora, menos P. Por quê? No referencial do centro de massa, o momento total é igual a 0. Portanto, se uma tem P, outra tem T. Obrigatoriamente menos P. Aqui eu tenho, portanto, o que é básico. Vamos agora, só para a gente avançar um pouco, né? É claro que eu posso utilizar também o referencial do laboratório. O referencial do laboratório, ele, na realidade, ele é tal que vê esta partícula com uma velocidade, ou seja, nesse referencial, esta partícula tem uma velocidade v, e eu vou colocar o meu eixo x, né, ao longo dessa direção aqui. Consequentemente, no referencial do laboratório, eu posso fazer para a partícula 1, para a partícula 2, mas basta fazer para uma delas, né? Para uma delas, né?
Então, no referencial do laboratório, eu tenho o seguinte, a energia da partícula que decai é igual a m vezes c ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Consequentemente, a energia determinada no sistema laboratório vai me determinar a velocidade desse referencial em relação ao laboratório. Consequentemente, se eu souber as componentes de um quadrivetor no referencial centro de massa, eu posso determiná-lo no laboratório utilizando as transformações de Lorentz. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Mas, agora, a velocidade é a velocidade de deslocamento desta partícula para um observador que está na Terra. Ou seja, é a velocidade dessa partícula, que está em movimento em relação ao observador na Terra. Então, o que eu fiz aqui foi só uma passagem, né? Como determinar a energia, posso determinar também o momento, por exemplo, a componente x do momento no referencial do laboratório, né, é igual a v vezes a energia naquele referencial lá, v vezes m apenas, vezes gama, portanto, sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Ou seja, o que eu fiz aqui foi apenas transformações de Lorentz. Conhecido nesse referencial, eu posso determinar a energia, posso determinar o momento no referencial do laboratório, tanto dessa partícula quanto dessa, Pronto. Então, agora, claro que tem um elemento aqui que é importante, que é a velocidade. Eu tenho que saber a velocidade, eu tenho que determinar a velocidade. Mas, uma vez conhecida a velocidade, sabido a velocidade, a energia nesse, o momento nesse, energia nesse, o momento nesse, energia nesse, o momento nesse, eu vou saber a energia e o momento no referencial do laboratório. Tudo que eu tenho que fazer é transformação de Lorentz. Muito bem, então agora eu vou resolver tudo no referencial do centro de massa. Eu vou simplesmente omitir, né, esse centro de massa aqui, porque senão me dá um trabalhão ficar mantendo o centro de massa. Então agora tudo no centro de massa. Centro de massa, pronto. Eu vou omitir, né, esse índice CM, porque senão dá um trabalho muito grande. Muito bem, eu tenho a seguinte situação. Tenho, então, essas expressões para os momentos e agora eu vou escrever, em primeiro lugar, que Pmi é igual a P1, já ficou subentendido que eu estou falando do laboratório, né, de P1, Pmi igual a, manter o índice ainda em cima assim, P1 Mi mais P2 Mi. Pronto, essa é a primeira equação importante. Sim, eu já expliquei. Conservação de energia em momento, mas está tudo resumido aqui. Agora, eu faço também uso de invariantes. Então,
Claro que a partir dessa eu posso escrever o seguinte: P1mi é igual a Pmi menos P2mi. E é claro que P2mi é igual a Pmi menos P1mi. Não fiz uso ainda de invariantes, mas agora eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, considerar o invariante P1mi ao quadrado, né? E P1mi ao quadrado, ele é igual, como sabemos, a M1 ao quadrado vezes C ao quadrado. É claro que se eu fizer para P2mi ao quadrado, vale a mesma coisa. Então, tenho dois invariantes, né? P2mi ao quadrado é igual a M2 ao quadrado vezes C ao quadrado, né? Mas agora tem uma coisa curiosa aqui, né? Que é a seguinte: P1mi ao quadrado, né? P1mi ao quadrado é igual a Pmi, vamos escrever isso explicitamente, P1mi é igual a Pmi ao quadrado, estou elevando ao quadrado, não é isto? Eu estou chamando de P ao quadrado, na verdade, é Pmi, talvez seja melhor fazer assim, Pmi, né? Menos 2 vezes Pmi, P2mi, melhor, P2mi, mais P2mi, P2mi. É isto. Agora, vamos lá. Isto aqui é igual a M1 ao quadrado vezes C ao quadrado. É um invariante. Isto é igual a Pmi, que é um invariante, que é igual a MC ao quadrado. Portanto, é M ao quadrado vezes C ao quadrado, menos 2 vezes Pmi, P2mi, mais P2mi é M2 ao quadrado vezes C ao quadrado, né? Qual é o resultado deste invariante aqui? Vamos, em primeiro lugar, fazer o seguinte. Vamos passar este invariante para cá. Então, eu tenho que 2 vezes Pmi vezes P2mi. Na verdade, eu estou fazendo a contração dos índices. Então, isso aqui é o produto escalar de P. 2 vezes P2, né? Passei para cá, isto é igual a M ao quadrado vezes C ao quadrado, mais M2C ao quadrado, menos M1 ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, esse é um resultado. Passei isto para cá, veio com sinal menos, esse vem para cá, né, com o sinal menos, né? Agora, veja, vamos calcular Pmi, P2mi, né? O produto escalar de P. Ora, isso é fácil, porque Pmi só tem a componente zero, né? Então, isso aqui é 2 vezes P0 vezes P2 mais índice zero. P2, índice zero, né?
P2 índice zero. Quem é P2 índice zero é E2 sobre C, claro, né? Então vamos lá. Portanto, 2 vezes P escalar P2 é igual a 2 vezes, vamos manter esse 2 vezes aqui, né? Vezes P0, mas P0 é MC. Portanto, M vezes C, vezes P1 zero, ou melhor, P2 zero, que é E2CM, E2. Nós não estamos usando mais o CM, então apenas E2, né, dividido por C. Dividido por C. Ora, qual é a conclusão, então, a qual nós chegamos? Né? É a seguinte. C aqui se cancela com C, e, portanto, eu tenho o seguinte resultado. A energia da partícula 2, claro que eu estou calculando tudo no centro de massa, né? A energia da partícula 2 é igual a M2 vezes C ao quadrado mais M2 vezes C ao quadrado menos M1 ao quadrado vezes C ao quadrado dividido por 2 vezes M. 2 vezes M. Mas olha só que coisa interessante. Eu obtive a energia da partícula 2. Obtive fazendo como? Uso os invariantes. Os invariantes. Eu obtive a energia da partícula 2 no referencial do centro de massa. Então veja, uma partícula de massa M decaiu e eu agora consigo prever a energia de uma delas. Ora, a energia da partícula 1 é muito fácil, eu troco M1 por M2, porque eu faço a mesma coisa, agora construindo um invariante que é P2, Mi, P2, Mi. Né? Então, E1 é igual a M2. Determinei a energia das duas partículas. Né? Veja, mais M1 vezes C ao quadrado, menos M2 vezes C ao quadrado, dividido por 2M. 2M. Eu determinei a energia das duas partículas. Um truquezinho simples, tomando invariantes. Né? Agora você veja, energia se conserva? Se conserva. Vamos somar essas energias aqui? Se tudo estiver correto, como eu espero que esteja, essa energia tem que ser igual a MC2, que é a energia da partícula que decaiu. Vamos fazer isso? Vamos somar? Ora, somando esse termo se cancela com esse termo se cancela com aquele. Somando, então, eu tenho 2 vezes. Então, E1 mais E2 é igual a M, mas eu tenho 2 vezes, porque eu somei, né? Então é igual a M vezes C ao quadrado. É isso. Claro, a energia das duas é igual a essa energia da partícula que decaiu. Estou apenas confirmando isso. Né? E o resto agora eu posso calcular. Né? Por exemplo, como é que eu calculo o P? O momento da partícula, né? No referencial do centro de massa. É simples, eu conheço E1. Né? Então, E1 é igual a raiz quadrada de P1 ao quadrado vezes C ao quadrado mais M1 vezes C ao quadrado vezes C à quarta potência. Então, mas P1 tem um momento que é menos P, então aqui eu posso determinar o P. Se eu conhecer o E. Mas o E está aqui. Então, eu posso substituir E aqui, tomo ao quadrado e determino o P. Olha só que coisa fantástica. Eu só usei invariantes, leis de conservação
E se uma partícula de massa m grande decai, produzindo outras duas, a energia da partícula 2 é determinada, a energia da partícula 1 é determinada e também é determinado o momento da partícula. Nesse caso, nós temos uma coisa realmente curiosa, né? É que massa da partícula que decaiu é transformada em energia cinética. Para eu determinar a energia cinética da partícula 1, tudo que eu tenho que fazer é escrever E1 menos M1 vezes aliás, aqui eu quero lembrar que nos dois casos é M2, né? Aqui também, mas aqui está certo. Então, E1 menos M1 vezes C ao quadrado, né? Então, o que a gente vê? É que a partícula que decaiu, a energia cinética dela é zero. A energia cinética dela é zero. Mas as partículas que resultaram do decaimento têm uma energia cinética, e essa energia cinética é dada por essa expressão aqui. E a partícula 2 tem uma energia que é dada por E2, né? Menos M2 vezes C ao quadrado, né? Então, se eu somar as energias cinéticas, o que eu vou encontrar é que T1 mais T2 é igual a E1 mais E2, mais E1 mais E2 é igual a M vezes C ao quadrado, já está dado aqui, menos M1 mais M2, né, vezes C ao quadrado. Essa expressão aqui é curiosíssima e ela é muito importante. Ela é muito importante. Por quê? Porque a energia cinética, se acontecer o decaimento, essa soma de energias cinéticas tem que ser, no mínimo, igual a zero. No mínimo. Então, isto aqui tem que ser maior ou igual a zero. Consequentemente, olha só que coisa curiosa, a massa da partícula que decai tem que ser maior ou igual à massa das partículas que resultaram do decaimento. Eu fiz uma análise considerando apenas a questão da energia cinética. Então, aqui temos um caso curioso, né? No caso em que essa massa é maior, porque esse é o caso mais interessante, o que nós temos aqui? Conversão num processo de decaimento de massa, energia sob a forma de massa, em energia cinética. Porque as partículas que resultam do decaimento têm, cada uma delas, uma energia cinética. Esse aqui é o melhor exemplo do uso da cinemática relativística no estudo de um processo de decaimento, mas é claro que um processo de colisão é apenas um caso um pouco mais complexo do que este aqui.